Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje está um dia frio aqui em São Paulo, um dia excelente para ficar na cama, jogar um videogame, assistir uma série, um filme, mas os nossos estudos não podem parar. E aqui no Renologia, vamos falar hoje de sistema imunológico, continuando o nosso eixo temático de pandemias. Aproveita, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa aquele like maneiro para ajudar a gente a crescer e hora dos estudos. Toda vez que a gente fala em sistema imunológico, o nosso pensamento é automaticamente direcionado para os nossos leucócitos, as nossas células de defesa, também conhecidas como glóbulos brancos. Essas células, elas são formadas lá na medula óssea pela diferenciação da stem cell, também conhecida como célula-tronco. Ela começa a se multiplicar, diferenciar, forma então modelos imaturos dos glóbulos brancos que vão passar por uma diferenciação, por um amadurecimento e aí vão ganhar a corrente sanguínea e fazer a defesa do nosso organismo. Nós dividimos os nossos leucócitos em dois grupos. Um que nós vamos encontrar grânulos no citoplasma, e são os leucócitos granulares, e um que nós não vamos encontrar grânulos no seu citoplasma, que são os leucócitos agranulares. Então, sempre que a gente encontrar numa palavra na biologia o prefixo a gente vai ser automaticamente induzido a pensar que existe ausência de alguma coisa. Tá aí o exemplo: granulares possuem grânulos, agranulares não possuem grânulos. Certo? Bem, nós temos basicamente 5 representantes dos leucócitos no nosso sangue. 3 deles são granulares. São eles o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo. 2 deles agranulares, o monócito e o linfócito. Vamos começar falando daquele que está em maior quantidade, que representa cerca de 60 a 65% do total dos nossos leucócitos, que é o neutrófilo, uma célula que possui núcleo polilobulado, ou seja, o núcleo parece que forma uma certa quantidade de compartimentos. Podemos encontrar com 2 compartimentos, 3 compartimentos, 4 compartimentos, e cada compartimento nós chamamos de lobo, ou seja, lobulado, polilobulado, por conta dos lobos do núcleo. Além disso, quando a gente observa no microscópio um neutrófilo, a gente também pode enxergar os seus grânulos, já que são leucócitos granulares, certo? Nós temos 2 tipos de grânulos. O primeiro são grânulos pequenos, menores, que estão em bastante número no citoplasma, que contêm agentes bacterianos. E os outros, que são os lisossomos dessas células, são aqueles que nós chamamos de azurófilos, que atuam também na decomposição de bactérias e na composição de outros agentes infecciosos que, porventura, o neutrófilo vai fagocitar. Ele é uma célula fagocitária. Muitas vezes nós encontramos agentes infecciosos, principalmente bactérias, que possuem aí estratégias para escapar da fagocitose ou estratégia para escapar de determinadas substâncias que o corpo possa lançar contra elas. Vimos isso quando falamos de determinados componentes da parede celular, quando falamos de cápsula bacteriana e por aí vai. Nesse caso, os neutrófilos não dão conta de fazer o seu papel sozinhos, porque fica difícil o combate a esse agente infeccioso. Quando isso acontece, a medula óssea ela lança no sangue neutrófilos jovens, que são os neutrófilos bastonetes. Bem, quando a gente vê isso, a gente pega um hemograma, bem fácil de ler, o hemograma, e tem lá neutrófilos, na hora que a gente fala do leucograma, a parte que estuda os leucócitos no hemograma. Tá lá, neutrófilos segmentados e bastonetes. O segmentado é esse neutrófilo maduro que a gente acabou de falar. Os bastonetes são os neutrófilos jovens. Quando a gente encontra bastonetes no nosso sangue, significa que nós temos uma infecção persistente ou uma infecção por um agente que tem determinadas estratégias para poder burlar
o nosso sistema imunológico. E por isso a gente precisa agir com um tratamento mais eficaz e rápido, certo? Bem, além dos neutrófilos, outro representante dos leucócitos granulares é o eosinófilo. Para quem não conhece, é esta célulazinha aqui, ó, que está no símbolo do Renologia. O eosinófilo é uma célula que vai ser encontrada atuando também fazendo fagocitose, mas não indiscriminada como o neutrófilo. Ela só fagocita células que possuem a ligação antígeno-anticorpo, ou seja, que estão marcadas por anticorpo, só vai fagocitar agentes infecciosos que estão marcados por anticorpo, mas também atua nas alergias e nas parasitoses, sejam elas protozooses ou parasitoses eumínticas, causadas por vermes. Como a gente pode ver, o núcleo do eosinófilo ele é um núcleo grande que basicamente está dividido aí em dois lóbulos, ou seja, é bilobulado. E no seu interior nós temos aí os seus grânulos. Esses grânulos, eles liberam substâncias que são tóxicas para as parasitoses, né, para os agentes que causam as parasitoses, e eles também podem fazer um papel muito importante na regulação da histamina, que é aquela substância que é liberada em um processo alérgico e quando está em excesso no nosso sangue, porque aquela alergia, né, o alergênio não consegue ser retirado, combatido, ela causa o que nós chamamos de choque anafilático. Então, esses grânulos dos eosinófilos são extremamente importantes para que a gente possa atuar na regulação dessa histamina e aí evitar um choque anafilático, edema de glote e todos aqueles processos que nós temos em relação ao processo alérgico. Outro representante que nós temos dos leucócitos granulares é o basófilo. O núcleo do basófilo ele é maior, parece um feijãozão aí que a gente enxerga no meio, e seus grânulos também são maiores e estão em menor número se a gente comparar com os neutrófilos e com os eosinófilos. Bem, o que nós temos nesses grânulos, que é o que nos interessa para o processo de imunidade? Nós temos uma série de substâncias químicas que vão atuar principalmente nas alergias. Temos aí a histamina, que os eosinófilos depois controlam. Temos heparina, que é um anticoagulante. Nós temos substâncias que fazem vasodilatação, ou seja, ampliam o calibre, né, o raio dos vasos, e aí, consequentemente, isso faz com que a pressão arterial acabe diminuindo. E nós temos também substâncias que vão fazer hidrólise, ou seja, são enzimas que vão realizar hidrólises, e também substâncias que realizam quimiotaxia, chamando neutrófilos e eosinófilos para a ação. Ou seja, ele não só faz uma ação direta no processo alérgico, como ele também chama outras células para poder participar e acabar autorregulando aquele processo quando a gente tem um nível de histamina que é possível do eosinófilo sim regular e começar a fazer decair, certo? Bem, os basófilos, eles se encontram mais ou menos, você pode encontrá-los mais ou menos 3%, né, numa taxa de mais ou menos 3% dos leucócitos que a gente tem num hemograma. Tudo bem? Bem, o nosso próximo representante dos leucócitos, agora já no grupo dos agranulares, é uma célula que está de passagem pelo sangue. Esta célula é o monócito. O monócito tem um núcleo bastante grande, ele ocupa aí praticamente metade do citoplasma, né, do volume celular, e ela está de passagem porque em um determinado momento ela vai pegar e sair pelos capilares que nós temos no nosso sistema sanguíneo, no nosso sistema circulatório. Bem, uma vez que ela sai dos capilares, ela sai do sangue,
ela ganha o nível tecidual e deixa de ser um monócito para se diferenciar em macrófago, que é uma célula fagocitária que atua na imunização, na imunidade dos nossos tecidos. Então, uma célula extremamente importante, porque a gente está falando de todo esse exército, mas todo esse exército está no sangue. E a gente precisa ter aí um contingente que atue no nível tecidual, certo? O monócito é justamente essa célula diferenciando para macrófago. O próximo e último representante dos leucócitos, também agranular, é o linfócito. E essa célula, que está aí mais ou menos presente em 30% do total dos leucócitos, é de extrema importância para a nossa imunidade, inclusive para a nossa imunidade de memória. Os linfócitos possuem um núcleo bastante avantajado, certo? E quando a gente observa em microscopia, a gente vai perceber que ela tem um tamanho um pouquinho menor que as demais células e esse núcleo bastante evidenciado. Então é muito fácil da gente, num hemograma, enxergar os linfócitos. Nós temos basicamente 3 tipos de linfócitos no nosso sangue. O primeiro deles é o linfócito T, que pode ser tanto um linfócito citotóxico, que mata células nossas que estão contaminadas por agentes intracelulares, como vírus ou bactérias, a exemplo da Neisseria. Nós temos o linfócito T auxiliar, que é um linfócito que vai fazer muito esse processo da quimiotaxia e também vai fazer a apresentação de antígenos para outras células, como neutrófilos e eosinófilos. E nós temos os linfócitos T supressores, que é aquela célula que vai virar e vai falar assim, ó, já deu, já bateu em todo mundo, acabou, vamos poder encerrar essa resposta imunológica aqui. O outro tipo de linfócito que nós temos é o linfócito B, que é o responsável pela produção dos anticorpos. Então, é aquele linfócito que está envolvido muito no processo da nossa imunidade de memória e também da ampliação da nossa imunidade pela mediação dos anticorpos. E a gente já vai falar da produção dessas moléculas. E, por fim, nós temos uma célula que chama célula NK, que é um tipo de linfócito que atua muito em infecções virais e combatendo células tumorais, ou seja, células cancerígenas, e a célula NK tem esse nome porque vem do inglês natural killer. Célula tumoral! É fácil a gente enxergar nos linfócitos uma magnitude do seu papel no nosso sistema imunológico. E aí que a gente vai ter o grande risco do vírus HIV, porque são justamente os linfócitos T que esse vírus parasita, certo? Nós teremos uma aula especial sobre a AIDS, sobre o vírus HIV, e aí entraremos em maiores detalhes. Bem, agora é a hora da gente falar daquilo que os linfócitos B produzem, ou seja, os anticorpos. Os anticorpos, também conhecidos como imunoglobulinas, são moléculas especializadas em reconhecer antígenos. E eles reconhecem um antígeno específico. Na sua formação, nós vamos encontrar 4 cadeias proteicas, 2 pesadas e 2 leves, formando uma espécie de um Y. Nesse Y, né, então vou fazer aqui com a minha mão esse Y, essa parte aqui, ela é uma parte fixa, que vai ter uma função importante, tanto para poder chamar outros leucócitos para poder combater aquele antígeno, como também ativar o sistema complemento, que é um sistema de cadeias proteicas, de reações em cadeias de proteínas, e que a gente vai falar já já. Bem, essa parte aqui, né, as 2 perninhas do Y, contém a parte variável,
que vai ter uma sequência de aminoácidos diferente para reconhecimento de cada antígeno. E esse antígeno ele pode ser o ácido tecóico ou lipotecóico de uma parede celular gram-positiva, o LPS de uma parede celular gram-negativa, proteínas que estão presentes na cápsula de uma bactéria, o capsídeo, né, ou praticamente sequências de aminoácidos do capsídeo viral, ou então determinadas estruturas do envelope viral. Também pode reconhecer substâncias tóxicas, como a toxina botulínica, a toxina tetânica, ou então algum veneno, por exemplo, os venenos dos ofídeos, né, das cobras, certo? Bem, como que isso vai se dar? Como o anticorpo vai agir? Ele tem praticamente 3 funções: ativar o sistema complemento, opsonizar a ação das células do sistema imunológico, ou seja, chamar as células do sistema imunológico para agir sobre aquele agente infeccioso ou sobre aquele antígeno específico, e também fazer um processo de aglutinação, que é juntar vários antígenos ao mesmo tempo para poder facilitar a ação do nosso sistema imunológico. Nós temos 5 tipos de imunoglobulinas, 5 tipos de anticorpos. A primeira delas é a IgM, que vai atuar na resposta primária. Se nós encontramos IgM no organismo, quando a gente faz um teste sorológico, nós vamos logo supor que aquele agente infeccioso, aquela infecção, está acontecendo naquele momento. É a primeira linha de anticorpos produzida. Temos também a IgG, que é a resposta secundária. Quando a gente encontra IgG, significa que aquela fase, que aquela infecção já está em fase de convalescência, ou seja, de cura, ou que a gente já encontrou aquele antígeno específico em algum momento da nossa vida. Temos a IgA, que é uma imunoglobulina presente nos nossos fluidos corporais, por exemplo, na saliva, que atua também nessa defesa que nós temos no nosso trato nasofaríngeo. Temos a IgD, que ela atua na diferenciação de linfócitos B, e a IgE, que nós já conversamos inclusive sobre ela quando falamos dos basófilos, que atua nos processos de alergia. Bem, mas como esses anticorpos são produzidos pelos linfócitos? Se a gente observar uma membrana de um linfócito muito próximo, a gente vai perceber que nessa estrutura da sua membrana nós temos moléculas de IgM. Essa IgM na membrana dos linfócitos B, ela serve como um CD virgem. Ele não tem nenhuma informação, né? Quando você compra um CDzinho virgem, não há nenhuma informação lá. Então, o que ela vai fazer? Ela vai reconhecer o antígeno, vai aderir ao antígeno, e aí ela vai ser internalizada pelo linfócito B. No momento que essa internalização acontece, ou seja, ela vai para dentro da célula, nós temos a diferenciação do linfócito B para uma célula chamada plasmócito. E o plasmócito, sim, vai produzir uma série de cópias daquele anticorpo, como se a gente tivesse gravado um CD, pega aquele disco base e faz aí a prensagem dele, ou seja, a gente faz uma série de cópias e distribui, certo? Esses anticorpos são liberados no nosso sistema, no nosso sangue, e aí a gente consegue ter uma grande quantidade de reconhecimento daqueles antígenos, tanto para fazer a aglutinação deles, quanto para acionar o sistema complemento, quanto para chamar células do sistema imunológico para poder atuar contra aquele antígeno. Tudo bem? Algumas células, quando elas reconhecem o antígeno, alguns linfócitos B, elas não sofrem essa diferenciação e ficam como células de memória, tá? Então elas também atuam como se fosse uma reserva desta informação, para que quando a gente encontre novamente aquele antígeno, a gente tenha uma produção rápida de anticorpos para poder fazer uma resposta imunológica bem rápida e evitar que este agente infeccioso crie uma infecção, né, estabeleça um quadro de infecção. Mas o anticorpo, como a gente fala, ele não age sozinho. Nós falamos
dele chamar células, dele fazer aglutinação e falamos também do sistema complemento. Então chega a hora da gente falar desse sistema tão especial para a nossa imunidade que age muito, pouca gente conhece, mas ele tem uma ação fundamental e enorme dentro do nosso processo imunitário. O sistema complemento ele é um conjunto de mais de 20 proteínas que vai criar num agente infeccioso uma lise, ou seja, ele vai quebrar aquele agente infeccioso. Ele pode ser tanto encontrado nessa quebra especificamente, como também na indução dos processos inflamatórios. Tá? Como que ele vai funcionar? Nós temos basicamente algumas vias de ativação. As duas vias mais conhecidas é a via clássica de ativação e a via alternativa de ativação. Na via clássica, nós temos um processo de antígeno-anticorpo, então anticorpo grudado lá num agente infeccioso, e esse anticorpo ele vai induzir a reação em cadeia, iniciando por uma proteína do sistema complemento que nós chamamos de C1. A C1 ela fixa no anticorpo e ela começa a grudar as demais proteínas, como se nós estivéssemos brincando de Lego, que a gente começa a montar uma pecinha na outra e no final a gente faz um buraco, certo? E esse buraco é responsável pela lise celular. A via alternativa, que inicia na C3, ela se dá pela formação de um complexo que não depende do anticorpo para poder fazer a lise daquele agente infeccioso. Então, ela forma um complexo prévio, esse complexo prévio se adere à estrutura do agente infeccioso e, da mesma maneira, vai lá formando toda aquela reação em cadeia e aí acaba na lise celular. Muitas coisas que nós combatemos no nosso organismo são combatidas pelo sistema complemento, que não é tão famoso, não é tão estudado, é aquele herói anônimo que a gente tem no nosso sangue, mas é fundamental para o nosso processo de imunidade. Fundamental mesmo, tá? Sem o sistema complemento, a gente teria aí uma série de infecções oportunistas, uma série de infecções, principalmente de bactérias capsuladas, por exemplo, que conseguiriam instalar quadros de infecção bem graves no nosso organismo. Agora que nós conhecemos as células do sistema imunológico, os anticorpos, o sistema complemento, é hora da gente poder falar de vacinas e soros, que são extremamente importantes de desenvolvimento em um caso de uma pandemia como a que a gente enfrenta atualmente pelo coronavírus, certo? A gente vê aí o tempo inteiro nos jornais, nas revistas, né, nas rádios, o pessoal falando de pesquisas de vacina, pesquisas de curas e tudo mais, então é importante a gente falar um pouquinho de soro e vacina. Bem, primeiro, qual é a diferença deles? O soro, ele vai te dar uma resposta imunológica imediata, porém essa resposta imunológica não é arquivada pelo seu organismo. Já a vacina, ela te dá uma resposta imunológica que demora um pouquinho para ser fundamentada, mas ao mesmo tempo ela fica como uma resposta de memória no seu organismo. Por que isso? Porque o soro, ele vai, na verdade, te dar anticorpos preparados para poder combater aquela toxina ou aquele agente infeccioso que está no seu organismo. Já a vacina, ela vai te apresentar aquele agente e aí vai criar no seu organismo uma memória imunológica. O soro, geralmente, ele é literalmente soro de sangue de um outro animal. Pode ser, por exemplo, de coelho, de ovelha, de cavalo, certo? Aí se injeta nesses animais o antígeno, o corpo desses animais, com o passar do tempo, produz uma resposta imunológica, e aí se tira o sangue destes animais, separa o soro com esses anticorpos e injeta no ser humano para uma resposta imunológica. Um dos clássicos exemplos que a gente tem é a produção do soro antiofídico, no qual a gente injeta em cavalos veneno de cobra, e aí, obviamente, cada cobra tem o seu veneno, então cada soro é especializado para uma cobra, né? Então você pode ter a jararaca, você pode ter a cascavel, você pode ter aí outras cobras que são
que são venenosas, e aí a gente faz injeta isso no cavalo, o cavalo responde, ele é imune, ao veneno da cobra, e ele produz uma resposta imunológica, automaticamente a gente tira aquela resposta, aquele soro com os anticorpos para essa resposta imunológica e injeta. Isso é vantajoso porque se a gente fosse picado por uma jararaca, por exemplo, a gente não teria tempo de formar uma resposta imunológica a ponto do nosso organismo ser mais rápido que a ação do veneno. Por isso o soro é importante, porque ele já te dá essa resposta imediata. Já a vacina, não. A gente pega ou o vírus e a bactéria atenuados, ou seja, enfraquecidos, ou pedaços daquele vírus e daquela bactéria que são capazes de criar uma resposta imunológica, injeta na pessoa, o sistema imunológico vai reconhecer aquilo como algo estranho, os linfócitos B vão começar a produzir anticorpos contra aquele agente infeccioso, e aí aquilo que for de reserva, aquilo que for separado para a reserva, linfócitos B e anticorpos, são utilizados para um momento que você entrar em contato com um agente infeccioso de verdade, para que aquilo possa ser combatido. Tá? Algumas vacinas, basta uma dose somente, e aí você consegue ter essa imunidade vitalícia. Outras vacinas, como a da febre amarela, precisam sempre de um reforço, então de 10 em 10 anos é necessário tomar um reforço para que aquele vírus fique aí na memória. Eu me lembro quando eu era um sistema novo, que eu conheci o tal do vírus da febre amarela. Não era bonito não. Mas eu não lembro da feição desse indivíduo. Queria tanto ver de novo uma foto desse vírus, para poder olhar nos olhos dele e falar: é tu, seu safado, é tu que me fez mal, é tu que queria me causar doença, teu safado. Dessa maneira, então, nós temos essas duas formas de ter uma imunidade, que é uma imunidade sintética, podemos dizer assim, certo? Porque ela não é realizada, ela não é desenvolvida diretamente com uma apresentação de um antígeno ativo ao nosso sistema imunológico, tudo bem? A gente tem aí vários casos na história de desenvolvimento de soros e desenvolvimento de vacinas. A gente tem inclusive, né, na história do Brasil, a revolta da vacina. E aí, se você quiser saber um pouquinho sobre ela, você vai lá no canal do meu irmão, o Parabólica, que com certeza ele vai te saber explicar muito melhor do que eu sobre a revolta da vacina. Mas hoje a gente tem tanto a administração de soro quanto de vacina, como dois processos na saúde pública que são extremamente importantes, tá? Eu vou até falar um pouquinho de soro na aula especial sobre HIV, porque a gente tem aí alguns casos clássicos de teste de soro para HIV no final da década de 80 e começo da década de 90. Tudo bem? Bem, é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha sido bastante proveitoso esse dia de estudo para vocês, tá? E até o próximo episódio, a próxima aula do Renologia. Um grande beijo a todos!